Então, vamos falar sobre essa responsabilidade dos nossos erros, porque até agora chegou aqui. Chegamos aqui e, num ponto de existência, um ponto da consciência, nós nem sequer entendemos que nós chegamos aqui, né? Que para muita gente nós estamos vivendo essa vida aqui e, segundo muitas inteligências e muitos seres que já canalizaram, nós já estamos na quinta existência em termos de civilização e já tivemos muitas vidas aí e não tivemos a capacidade de conseguir se iluminar, se autoanalisar e crescer sobre as mentiras que vieram contando em todas essas gerações, as perturbações que houveram nas informações, na queima das bibliotecas e tudo isso, no assassinato dos índios, no assassinato de vários povos por dominação, né? E por interesse, sempre, né? Então, de certa forma, a responsabilidade sempre foi nossa, né? Apesar desse governo oculto ter sempre ocultado e escondido as informações, né? Não houve o devido respeito, nem o devido compartilhamento das informações para que todos pudessem crescer igualmente. A história dos Atlantes conta que eles tiveram um desenvolvimento tecnológico muito maior do que o nosso, mas não foram capazes de ter um desenvolvimento moral e ético, né? E Então, algumas histórias dizem que eles caíram, né, nos, nos prazeres humanos, né, e naquela coisa do querer, né? Eles queriam ter poder e dominar, né? Viu que era interessante, né? Mas não sei, né? escutei uma história ontem do doutor espanhol, que é um espírito canalizado pela doutora Mônica de Medeiros, falando que haviam duas raças que brigaram entre si. Foi sempre isso, sempre essa coisa egoísta de um querer ser melhor que o outro, de um querer ser Maior. mais ou maior que o outro, né? E não conseguiram compartilhar as informações que tinham e caíram, infelizmente. E segundo algumas profecias, nós vamos ver isso aí, porque está no meio do Atlântico tudo isso, e parece que está por vir, né, um novo realinhamento dos polos e do campo magnético da Terra. Já tá acontecendo, né? Já Faz está muito tempo. acontecendo, já são muitos sinais, tudo isso, a história do Apocalipse, o Armagedon, né? São muitas profecias que contam tudo isso. Parece que é inevitável um acontecimento, né? Principalmente pela sombra da maldade que ainda perdura, né, na humanidade. Provavelmente vai haver um realinhamento dessas vibrações, até por isso que deve acontecer realmente, desses alinhamentos vibracionais acontecerem, porque o planeta vai evoluir independente da população que está aqui ou não. Então, só quem tiver alinhado com essa evolução, né, vai conseguir habitar, né, esse planeta. Tem muitas profecias dizendo isso. O próprio Cristo disse que os mansos e pacíficos herdariam o planeta manso e pacífico, que o cordeiro poderia habitar junto com o leão e toda a maldade, toda a carnificina que era necessário deixa de ser necessário. Então, são muitas profecias bíblicas, além de inspirações que estão acontecendo através de vários médiums. E, inclusive, os médiums espíritas, nas últimas 2, 3 décadas,
tiveram fenômenos impressionantes acontecendo dentro dos centros espíritas. Nós não temos nenhuma religião, então nós não podemos falar sobre, né, fatos que aconteceram tendo uma visão espírita ou tendo uma visão cristã. Nós estamos comentando sobre o que aconteceu, né? Fatos que estão aí na internet. O professor Laércio Fonseca é um dos pioneiros a levar o lado espiritual com o lado de alienígenas para o lado científico, porque ele é professor de física, então ele trouxe todo esse lado espiritual com um cunho científico. Ele é um estudioso muito respeitado pelo assunto, e ele disse já em algumas vezes que foi procurado por médiums que viam seres que não eram pessoas, e como estavam habituados a, pela mediunidade que tem, verem espíritos, não conseguiam explicar aquilo que estavam vendo. Muitos viam os Greys, que é aquele serzinho que todo mundo conhece como alienígena, Cabeçudo, pequenininha. cinza ou verde, né, com os olhos grandes, careca. E o professor Lars Fonseca, desde criança, tem contato com esses seres. E aí, os seres que ele tem contato confirmou isso para ele, e ele só podia confirmar conversando com essas pessoas que estavam sofrendo o fenômeno, para poder explicar a elas o que era aquilo. Então, os alienígenas estão em contato nesse lado espiritual, vamos dizer, através desses médiums. Não são todos, mas alguns médiums E há que muito tempo. já há muito tempo vieram preparados, né, para essa comunicação. Então, isso é um papo assim bem difícil de conseguir trazer em pauta, porque é sempre é, complicado quebrar os paradigmas que existem, principalmente entre os espíritas, porque existe, com muito respeito, né, tanto do lado do espírita quanto do lado cristão, evangélico, todo lado da religião ou do lado humano apresenta um lado fanático e acabam se fechando para uma verdade que conheceu. Quando os fenômenos estão aí para, né, poder provar que os acontecimentos são totalmente reais e que se precisa falar a respeito. Os alienígenas estão em contato conosco já há muito tempo. Então, através desses médiums que foram preparados desde o lado espiritual para vir para a materialidade e desenvolver esse trabalho. Então, desde a década de 50, 60, 70, já ouvimos muitos outros vídeos falando sobre as crianças índigos, cristais, né, e agora estão vindo os diamantes. Enfim, estão acontecendo diversos fatos que já foram documentados, e os militares americanos, juntamente com os militares britânicos e franceses e alemães, há muitos anos já fizeram o Disclosure Project, que era sobre os casos militares que nunca foram realmente divulgados. E aí, a partir de 3 décadas, né, 30 anos, isso deveria ser divulgado. E alguns realmente foram, como vários casos que foram esses de abduções que aconteceram, com extração de órgãos, extração dos olhos e tudo. Precisões cirúrgicas, assim, muito precisas mesmo, não tinha como dizer que não eram casos de abduções. E agora, todo esse cenário de OVNIs e drones e tudo isso. Então, tem muita coisa acontecendo, parte dela é uma parte do governo oculto, que é todos esses drones que estão aparecendo, do qual estão nos noticiários, e por muito pouco os militares americanos fazem um caça subir, um balãozinho, alguma coisa assim, esses caças já vão subir e vão atacar esse suposto objeto.
enfim, já são milhares de casos que aconteceram nos Estados Unidos e nenhum militar sequer tentou fazer nada. Então, isso é mais do que provado que é realmente algo que vem do governo, né? Para mim, isso é óbvio. E também tem o outro lado, que é o que realmente acontece. Tem um lado mal e um lado bonzinho, né? E o lado mal está perdendo espaço e está ficando desesperado, cometendo diversas coisas aí, usando a mídia para isso e formando uma engenharia social para que haja uma engenharia de opinião a respeito. E o discurso todo é de defesa, sempre, né? Que eles vão nos atacar. E na realidade não é bem assim, né? Temos aí até a própria Bíblia falando sobre os casos espirituais que aconteceram. Existem diversas interpretações da Bíblia, mas enfim, Elias foi um que foi abduzido, que conheceu os céus e voltou, e é um das que não experienciou a morte, né? Então tem diversos casos aí, e nós estamos, vamos dizer assim, numa batalha espiritual, do qual nós, individualmente, vamos ter que ter o despertar da consciência para enxergar aquilo que está acontecendo, o que, que é mentira, o que, que é verdade, e né, ter um apego com Deus, com Jesus Cristo, que é, acho que o principal, né, para poder seguir essa, vamos dizer assim, essas ideias que estão implantando e saber, né, verificar o que é verdade e o que é mentira. Acho que o mais importante nesse momento é estar conectado com o seu eu, né? O seu Deus interior que vai conseguir ajudar a discernir o que é realmente verdade e o que está sendo implantado para nos conduzir a um sistema de controle, de indução do consumismo, principalmente nessa época de Natal, do qual nós deveríamos ter fraternidade, amor incondicional. E não é bem isso que está acontecendo. Nós ainda estamos vendo movimentos de guerras e coisas que já não deveriam mais acontecer. Né? Esse sofrimento todo do planeta, isso vão gerar muitas consequências, do qual já estão sendo, né, ocorridas, vamos dizer assim. Né? São enchentes, e tempestades e furacões em diversos lugares do mundo. E isso não é só a consequência de um aquecimento global, é muito mais energético, né? Consequência da própria ação, né, do ser humano, de querer, simplesmente de querer. A gente quer tal carro, quer tal casa, quer tal trabalho, quer tal celular, quer qualquer coisa é, que você acha que vai te trazer um sentimento bom, alguma coisa boa, sendo que você realmente não precisa de nada disso, a não ser você mesmo, né? Tipo, se alimentar, é, ter as coisas básicas, né? Que um ser humano precisa e mínimas, tipo, porque a gente tá num ponto de desequilíbrio total que tá chegando no fundo do poço e a gente tá indo. Não vejo outra direção a não ser isso, né? E é triste, né? Porque ser humano é lindo, né? Ser humano é um animal perfeito, né? A natureza é perfeita. Não tem engenharia que
Não tem uma engenharia que foi criada pelo ser humano que funcione como a natureza funciona, né? Por mais que eles queiram mudar toda essa vibração do amor, provocando medo e desordem, é nesse caos que tudo vai acontecer. Tudo precisa reacontecer, né? E é através do alinhamento que nós podemos frequenciar, vamos dizer assim, as boas coisas, né? Nós temos que estar conectados com o amor. É necessário esse momento, principalmente, que estão causando todo esse medo de previsões e coisas, acontecimentos bizarros que muitos da espiritualidade e os profetas falaram. Então, se esse momento tiver que acontecer, que aconteça, mas não que tenham medo disso, né? Nós temos que ter amor suficiente para, se alguém precisar de ajuda, que nós possamos ajudar, né? Então fica a mensagem aí para vocês entenderem o que está acontecendo. Nada disso é realmente verdade. Algumas verdades realmente são verdades, mas é um momento de reflexão, qual cada um tem que lidar consigo mesmo, seja qual seja a sua religião, não importa esse momento, o que importa é estar conectado com Deus, né? Com o seu eu interior e saber julgar o que é verdade e o que não é, porque muita coisa está sendo colocada para mascarar e controlar cada vez mais a situação. Então, fiquem com muito amor e se tiverem dúvidas que nós possamos talvez solucionar, ou se vocês quiserem dizer sobre algum tema, nós temos o intuito aqui de falar para diversas gerações e conseguir quebrar esse paradigma de problemas entre uma religião e outra, né? Nós não temos religião alguma, nós temos um amor incondicional por todos. Aquilo que nós pudermos fazer será feito, tá bem? Namastê.